Olá pessoal, tudo bem? Se você ficou empolgado com a aula anterior, onde a gente pegou uma base real em um repositório público da USP e começou a analisar, extrair informações desses dados, então essa aula vai ser muito mais interessante para você, porque agora você vai mexer um pouco com Python e mexer um pouco com Pandas para poder trabalhar e analisar esses dados. E nós vamos apresentar um ambiente Anaconda Navigator, né? Um ambiente de desenvolvimento com tudo integrado para você entrar na prática com Machine Learning. Então, vem comigo! Então, pessoal, nessa segunda parte dessas aulas de pré-processamento de dados, o meu objetivo é apresentar para vocês o ambiente que nós iremos manipular os nossos arquivos, tá? Então, nós vamos trabalhar com uma ferramenta chamada Anaconda. A Anaconda e o seu ambiente Anaconda Navigator é muito utilizado pela comunidade open source e pela comunidade e empresas que trabalham com data science e com machine learning. A grande vantagem dela é que trabalha em todos os sistemas operacionais, como Windows, Linux e Mac. Então não tem nenhuma desculpa para a gente não utilizar e já vem com instalações pré-definidas da linguagem de programação Python e R. Então, nessas aulas, nós vamos trabalhar inicialmente com a biblioteca Pandas e com a linguagem Python, justamente para manipular o arquivo Adult Dataset, a base de dados que nós pegamos no repositório da USP, correto? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai importar a biblioteca Pandas dentro do lado do nosso algoritmo, nós vamos acessar a base de dados Adult que a gente pegou lá na USP e depois nós vamos analisar e vamos ver os valores de todos os atributos dessa base. Então, acompanha o passo a passo que vai ser bem legal para você aprender a criar seus algoritmos. Valeu, pessoal, vem comigo! Esse é o ambiente, a tela inicial do nosso ambiente Anaconda Navigator, que é o que a gente vai utilizar nas nossas aulas de Machine Learning. Você vai verificar que no menu esquerdo eu tenho algumas opções, dentre elas Environments, que são os ambientes. E o ambiente que vem por padrão é o ambiente base, né? O ambiente root, nosso ambiente principal de desenvolvimento. Então a gente vai sempre utilizá-lo. A gente pode também ter a opção de criar o nosso próprio ambiente. Mas você pode checar dentro do ambiente base, você pode checar os pacotes. Por exemplo, nós vamos checar se o Pandas que a gente vai utilizar está instalado aí. Ele está instalado, como você pode ver, mas porque eu fiz, ele não vem por padrão instalado. Então, se você for criar um novo ambiente, você tem que instalá-lo manualmente. Então, você pode criar um novo ambiente, pode dar um nome para ele, por exemplo, de estudos ou qualquer outra coisa que você quiser. Escolhe a versão do Python que você vai trabalhar, a partir da versão 3, né? Então, nesse caso 3.7, e você vai criar o ambiente. Depois que você criou o ambiente, você vai procurar na lista dos instalados, você vai procurar por pandas e você vai ver que não aparece nada. Se você colocar a opção não instalado, você vai ver que ele aparece como opção, você vai selecionar a caixinha, o checkbox, e ele vai baixar para esse ambiente todas as atualizações, os pacotes que você precisar, nesse caso do Pandas. Só que nesse curso, nessa etapa, nós vamos utilizar o ambiente Base. Então, para utilizar, você deve selecionar esse ambiente e ele vai estar listando todas as bibliotecas com que ele está trabalhando. Se você for no menu novamente e clicar em Home, no menu esquerdo que está lá, você vai ver todas as IDEs e aplicações que o Anaconda disponibiliza para vocês. Tá? Então, você vai ver que tem um botão embaixo, seja azul ou verde. A maioria está como install. Quando você instala o Anaconda, todos vão estar como install. Então você clica e instala. Uma vez instalado, você vai utilizar, clicar no Launch para abrir a aplicação. Basicamente, nesse curso nós vamos trabalhar com duas IDEs. O IDE Jupyter e nós vamos trabalhar também com o Spider, que são interessantes para Data Science e para Machine Learning. Okay? Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar com o Jupyter Notebook. Então você vai clicar, ele vai abrir um terminal e vai abrir o navegador, porque ele roda no seu browser, ok? E aí você, em seguida, vai poder escolher qual diretório que você quer salvar os seus códigos, né? Salvar os seus algoritmos. Né? No meu caso aí, eu vou escolher onde eu estou salvando as minhas videoaulas, né? E vou
procurar esse diretório de atividades remotas aqui do IFP, vou escolher toda a estrutura e onde que eu quero salvar, ok? Depois eu vou no botãozinho direito lá do topo e vou clicar em New. E você vai escolher Python 3, então você vai criar um novo notebook, um novo código em Python 3. E ele vai abrir essa janela aí para vocês, tá? Com as células. E aí você pode renomear esse arquivo, você vai dar o nome que você quiser para o seu algoritmo, né? Então eu vou botar aí como aula pré-processamento parte 1. Tá? Mas fique à vontade para qualquer nome que você precisar colocar. A partir de agora ele vai aceitar qualquer comando Python que você estiver utilizando. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é importar a biblioteca pandas, né? Então eu boto import pandas as pd. O as pd é só um alias, né? Então geralmente se você ver os fóruns e os grupos os códigos em GitHub, você vai ver muito essa referência, né? De tentar diminuir o tamanho do nome, é só um alias. E você clica em run e ele vai executar o código acima. Se gerou um número de linha lá, no caso a linha 1, então quer dizer que deu tudo ok, então você vai continuar o seu algoritmo tranquilamente. Depois, você vai navegar até o diretório onde você salvou aquele seu código, né? E depois eu vou disponibilizar também, e você vai encontrar como material de apoio um arquivo CSV chamado adult.csv. É esse cara que eu baixei lá do repositório da UC e que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. Então a primeira coisa que eu vou fazer com Pandas é importar essa base de dados, né? Então eu vou criar uma variável chamada base que vai receber esse arquivo CSV, ou seja, eu vou pegar esse arquivo CSV e vou carregá-lo em memória. Então vamos ver que eu só coloco entre aspas o caminho de onde está. Como eles estão no mesmo diretório, né? Então vou botar só o nome do arquivo .csv para ele reconhecer que ele está no mesmo diretório. Se tivessem diretórios diferentes, você simplesmente colocaria o caminho até esse arquivo. Você clica em executar e pronto, ele carregou a base. Agora eu posso manipular essa base, posso gerar aqueles resultados que eu mostrei no vídeo anterior. Eu vou visualizar as colunas, quais são as colunas que eu tenho nessa base. Então base.columns vai me retornar, quando eu clicar em run e executar, ele vai me retornar um array com todos os nomes das colunas que eu tenho, ou seja, todos os atributos que eu tenho dentro desse arquivo aí. Em seguida, eu pretendo visualizar os 5 primeiros registros dessa base. Tá? Então ele vai me mostrar o nome das colunas mais os 5 primeiros. Eu só digito base.read e executo o run e ele vai mostrar para mim as 5 primeiras linhas com os seus atributos e os seus valores para cada um desses atributos. Uma outra coisa que é importante é você ter aquela visão geral da base de dados. Quantos registros você possui nessa base, por exemplo? Que tipo de atributo? Então eu boto base.info, clico em run e aí você vai ter essas informações. Como eu tenho 32.561 registros nessa base de dados. Alguns desses atributos, como por exemplo, a idade é um atributo do tipo inteiro, e eu tenho atributos categóricos, como por exemplo o atributo work class. O education também é um atributo, education num é um atributo inteiro, o education é um atributo categórico, né? Então nós podemos ter essa informação geral que é útil para quando a gente for tentar nortear a execução do nosso algoritmo. Uma outra coisa que nós também podemos fazer nessa base de dados, a gente pode exibir também os valores únicos de cada atributo. Então se você colocar base, que é a variável que carregou todos os atributos, botar entre colchete e entre aspas o nome do atributo que você quer pegar informações, por exemplo, a raça das pessoas, e você chama a função valuesCount, ela vai retornar para você todos os valores únicos por quantidade. Então eu tenho lá, que eu tenho, por exemplo, uma base de dados que tem mais de 27 mil pessoas que se declararam como brancas. Tá? O número mais relevante de pessoas, onde 3.124 são negras e nós temos outras raças aí.